Neste vídeo, narrei histórias de terror de pessoas que provavelmente não tiveram nenhuma sorte em um determinado momento de sua vida. Cada história e cada relato com destinos fatais e um jogo cruel com suas vidas, transformando momentos comuns em pesadelos inimagináveis. Se ajeite na cadeira, ajuste o som e se prepare. Era 31 de outubro, uma data que muitos consideram amaldiçoada, e tinha aquele papo de ser o dia das bruxas, mas para mim, Antônio, era só mais uma noite de trabalho no tratamento de água aqui no interior da Paraíba. O relógio marcava 20 horas, e a escuridão já tinha se estabelecido, tornando o lago à minha frente um espelho negro brilhante. Estava fazendo minha ronda habitual, conferindo os níveis de cloro e as bombas, quando comecei a perceber algo estranho. Vultos. Sim, vultos passando rapidamente pelo canto do meu olho. A primeira vez, ignorei. Deve ser cansaço, pensei. Mas então aconteceu de novo, e de novo. A cada vez, os vultos pareciam mais definidos, mais reais. Comecei a me preocupar, pois deixei de tomar meus remédios há um tempo. Meu coração começou a acelerar. Peguei minha lanterna e apontei para onde os vultos pareciam estar vindo, mas não havia nada lá. Estou ficando louco? Me perguntei. Mas então, algo me fez parar. Do outro lado do lago, uma figura feminina apareceu. Ela estava parada, olhando diretamente para mim. Sua cabeça estava baixa, mas eu podia sentir seu olhar fixo, como se estivesse me estudando. Fiquei paralisado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Quem era essa mulher? O que ela estava fazendo aqui tão tarde da noite? E por que ela estava me olhando daquele jeito? 1000 perguntas inundaram minha mente, mas nenhuma resposta. Então, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se ela estivesse me chamando, me puxando em sua direção. E por mais que cada fibra do meu ser gritasse para eu ficar onde estava, algo em mim queria ir até ela. Queria descobrir quem ela era. Respirei fundo, apertei minha lanterna e comecei a caminhar em direção à mulher. Cada passo parecia aumentar a tensão no ar, como se eu estivesse caminhando em direção a algo que mudaria minha vida para sempre. E mal sabia eu, estava mesmo. À medida que me aproximava, a figura feminina começou a se mover. Num instante ela virou e correu em direção à mata que dava para uma estrada de terra. Meu coração disparou. Será que ela precisa de ajuda? Pensei. Sem pensar 2 vezes, apertei o passo e fui atrás dela. A mata era densa e escura, e a única iluminação vinha da minha lanterna, que tremia na minha mão. O som dos meus passos se misturava com o barulho dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Mas acima de tudo isso, eu podia ouvir o som dos passos dela, sempre à frente, me guiando cada vez mais fundo na mata. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, avistei uma construção à distância. Era uma casinha de madeira, aparentemente abandonada e em péssimas condições. As tábuas estavam podres, as janelas quebradas e o telhado parecia prestes a desabar. Mas o que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo ao redor tinha parado. Parei por um momento tentando absorver o que estava vendo. Por que ela me trouxe aqui? Me perguntei. O que tem nessa casa? Senhora, precisa de ajuda? Era a mesma voz que eu tinha ouvido do outro lado do lago. A voz que tinha me puxado até aqui. E agora, ela estava me chamando para dentro daquela casa. Sim, estou tendo perturbações em minha casa, ela respondeu, sua voz tremendo de uma forma que eu não conseguia dizer se era de medo ou de excitação. Nesse momento, todas as bandeiras vermelhas começaram a acenar na minha mente.
Algo estava errado, muito errado, mas eu não podia simplesmente virar as costas. Não agora, não depois de ter chego até aqui. Respirei fundo, apertei minha lanterna ainda mais forte e dei o primeiro passo em direção à porta entreaberta da casa. Assim que cruzei a soleira da porta, um cheiro podre invadiu minhas narinas. Era um odor nauseante, como se algo estivesse apodrecendo ali há dias, uma mistura de muita coisa ruim. Meus olhos começaram a lacrimejar e meu estômago se revirou. O que está acontecendo aqui? Pensei, enquanto tentava manter a calma. A casa estava em um estado deplorável. O chão de madeira rangia a cada passo e as paredes estavam manchadas e descascando. Mas o que realmente me deixou em alerta foi a atmosfera da casa. Era como se eu pudesse sentir a presença de algo maligno, algo que não queria que eu estivesse ali. Por aqui, disse a mulher, sua voz ecoando pelos corredores vazios. Ela me levou até a cozinha e foi aí que eu vi. Uma mesa posta como um altar, com velas acesas, penas que pareciam de galinhas, manchas de sangue e outras coisas que eu não conseguia identificar. Meu coração parou por um segundo. "O que é tudo isso?" perguntei, minha voz tremendo. "É aqui que eu preciso da sua ajuda", ela respondeu, se virando para me encarar. Com seu sorriso sujo e seus olhos fundos, vi algo ali que não era humano. Pelo menos não um normal. Antes que eu pudesse reagir, ela se moveu rapidamente. Senti uma dor aguda nas minhas costas e caí no chão com muita dor. Ela tinha me esfaqueado. Tentei me levantar, mas minha visão começou a escurecer e a última coisa que eu ouvi foi o som de algo pesado atingindo minha cabeça. Acordei com uma dor muito exaustiva na cabeça e nas costas. Minha visão estava turva, mas aos poucos fui me dando conta da situação. Estava amarrado a uma cadeira, e a bruxa estava ali, murmurando palavras incompreensíveis, enquanto acendia velas e jogava ervas na mesa. Olhei ao redor e vi carcaças de animais pequenos penduradas nas paredes, e um altar ainda mais sinistro do que o da cozinha. Quanto tempo eu estive desacordado? Pensei, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A bruxa parecia estar em um transe, completamente focada em seu ritual macabro. Num ato de desespero, usei toda a força que ainda me restava para chutar a mesa à minha frente. As velas caíram no chão, incendiando os panos e lençóis que estavam espalhados. O fogo começou a se alastrar rapidamente, mas a bruxa, incrivelmente, continuava seu ritual como se nada estivesse acontecendo. Sabia que tinha pouco tempo. Com muito esforço e dor, consegui soltar as cordas que prendiam meus pulsos e pés. A bruxa finalmente percebeu o que estava acontecendo e se virou para me atacar, mas eu já estava de pé. Empurrei-a com toda a minha força, fazendo-a cair no chão. Seu cabelo pegou fogo e começou a espalhar mais fogo pela casa. Corri até a porta que estava trancada. Sem pensar duas vezes, dei um chute forte e a porta se abriu. Saí da casa em chamas e, com um último olhar para trás, empurrei um tronco de árvore contra a porta, prendendo a bruxa lá dentro. Corri como se minha vida dependesse disso, e talvez realmente dependesse. Meu corpo estava extremamente fraco. A dor nas costas pulsava com cada batida do meu coração, mas eu não podia parar. Cheguei ao meu local de trabalho, trancando todas as portas e janelas. Meu corpo não aguentou mais, e eu desmaiei. Acordei em um quarto de hospital, cercado por médicos e enfermeiras. Eles me disseram que eu fui encontrado quase sem vida. A polícia foi até a casa incendiada, mas não encontraram nenhum corpo, nem mesmo vestígios de que alguém morava lá. A única coisa que encontraram foram cinzas e os restos de um ritual macabro.
Meses se passaram, e mesmo depois de várias sessões de fisioterapia e acompanhamento psicológico, eu não consegui esquecer aquela noite. O pior de tudo é que eu sinto que algo ainda está muito errado. Às vezes, quando estou sozinho, ouço sussurros e vejo vultos passando pelo canto do meu olho. A polícia nunca resolveu o caso, e a mulher, ou bruxa, ou seja lá o que ela era, nunca foi encontrada. E eu deixei o trabalho no tratamento de água e agora sou entregador. Mas a sensação de que fui amaldiçoado naquela noite nunca me deixou. Vivo com o medo constante de que ela possa voltar, ou pior, que nunca tenha ido embora. Foi a pior experiência de Dia das Bruxas que eu já vivi em minha vida. Eu tinha 2 entrevistas de emprego marcadas em São Paulo. Naquela época, eu morava no Rio de Janeiro. Decidi fazer a viagem de carro para economizar uma grana, já que o meu trabalho não estava pagando bem, e aquelas oportunidades poderiam ser o recomeço que eu tanto precisava. Eram vagas em escritórios de grandes empresas, com benefícios e salários que valiam a pena, sem falar que fugir um pouco do caos carioca também não seria má ideia. Era uma quinta-feira à noite quando peguei a estrada. Tirei uma folga na sexta, dia das entrevistas. Como trabalhei até tarde na quinta, só pude sair do Rio depois do expediente. Passei em casa, peguei minha mala e outras coisas que precisava levar, me despedi da minha família e caí na estrada. Tinha pela frente uma viagem longa, mais de 6 horas dirigindo. Minha previsão de chegada era lá pelas 2 da manhã, e eu tinha uma reserva num hotel simples. Tomei umas 3 canecas de café para aguentar as primeiras horas de viagem e por um tempo estava tranquilo. Mas café nenhum faz milagre quando o corpo já está no limite. A ansiedade pelas entrevistas já tinha me tirado o sono na noite anterior, e depois de um dia puxado no trabalho, o que eu menos queria era estar na estrada por tantas horas. Já passava da meia-noite e eu tinha mais umas 2 horas de viagem. Quase não tinha carro na estrada, o que é comum em uma noite de quinta. O sono começava a bater forte, mas eu sabia que o pior já tinha passado. Foi quando, de repente, vi um homem de terno parado ao lado da rodovia. Ele não se mexia, só estava lá, parado, olhando para o meu carro. Enquanto eu passava, vi o rosto dele virar, acompanhando o movimento do carro. Falei sozinho. Que loucura é essa? Era uma cena muito estranha. Por um instante pensei em parar e perguntar se ele precisava de ajuda. O cara estava ali, no meio do nada, vestido para uma reunião à meia-noite. Inventei histórias na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido com ele, talvez uma briga com a namorada. Fiz isso para tentar manter a mente ocupada e evitar cochilar. Mas aí, uns 10 minutos depois, vi outro homem, também de terno, parado na beira da estrada. Que diabos estava acontecendo? Diminuí a velocidade e pensei em parar para ver se estava tudo bem, talvez oferecer uma carona. Não sei onde estava com a cabeça, mas quando encostei e olhei pelo retrovisor, o homem tinha sumido, como se tivesse evaporado no ar. Pisei fundo e voltei para a estrada. Será que eu estava pirando? Parei no primeiro posto que encontrei e comprei mais um café. Bebi um gole, e enquanto estava parado no estacionamento, vi de novo um homem de terno, embaixo de um poste de luz. O mesmo cara. Dessa vez consegui ver melhor o rosto dele. Era um homem branco, de meia idade, cabelo castanho curto, barba feita e uma expressão neutra. Mas o jeito como ele estava olhando para o meu carro me deu um calafrio. Liguei o carro e saí dali sem olhar para trás. Eu precisava terminar aquela viagem, mas o café já não fazia mais efeito. Estava quase apagando no volante. Não dava mais. Tive que sair da rodovia e parei num estacionamento qualquer. Reclinei o banco e tentei dormir. Mas o medo de abrir os olhos e ver o homem de terno não me deixava relaxar. Quando estava quase pegando no sono, acordei assustado. Olhei em volta, esperando ver o homem. Nada. Então olhei no retrovisor e gelei. Por um segundo vi alguém no banco de trás. Era ele, o homem de terno. Mas quando saí do carro gritando e olhei de novo, não tinha ninguém. Era minha cabeça me pregando peças. Eu estava exausto e precisava dormir. Voltei para o carro, o coração a 1000.
mas agora eu estava esperto demais para dormir. Liguei o carro, terminei o café e segui viagem. Chegando no hotel, desabei na cama e apaguei. Na entrevista do dia seguinte, não consegui acreditar. O entrevistador era a cara do homem de terno que eu tinha visto na estrada. Mesmo rosto, mesmo corte de cabelo, mesma estatura. A diferença é que ele estava sorrindo, não com aquela expressão neutra da estrada. A entrevista foi um borrão. Eu só conseguia pensar na noite anterior. Depois da entrevista, perguntei se ele tinha estado na estrada ou tinha um irmão gêmeo. Ele riu e disse que tinha passado a noite em casa. Não sei o que pensar até hoje. Não consegui o emprego, talvez pela minha pergunta estranha. Voltei para o Rio de dia e não vi mais o homem de terno. Ainda penso nisso, sem saber se foi coisa da minha cabeça ou algo mais sinistro. Nunca vou ter certeza, mas essa viagem foi a mais assustadora da minha vida. Eu estava voltando para casa dirigindo por uma estrada deserta em Minas Gerais. Já passava da meia-noite e eu curtia a tranquilidade da estrada vazia. Estava ouvindo meu podcast favorito quando o painel do carro acendeu o alerta de combustível baixo. Rápido, busquei no GPS o posto mais próximo e segui as instruções até lá. Uns 5 minutos depois, cheguei ao posto, que parecia ser o único por muitos quilômetros, com matas fechadas dos dois lados da estrada. Era um daqueles postos sem marca, que você só encontra no interior. Parei ao lado da bomba e reparei num cara abastecendo uma caminhonete velha. Ele me deu uma olhada meio estranha, enquanto eu passava e entrava na lojinha. Lá dentro, peguei um café e paguei o combustível em dinheiro. Quando saí, vi que o cara da caminhonete já estava indo embora. Depois de abastecer, voltei para a estrada. Não deu nem um minuto. Vi pelo retrovisor a mesma caminhonete parada no acostamento, desligada, bem ao lado da mata. Achei aquilo meio esquisito, mas segui em frente. Não muito tempo depois, outro alerta no carro. Um dos pneus estava vazio. Reduzi a velocidade e logo percebi o barulho de pneu furado. Parei e fui ver. O pneu traseiro do lado do motorista estava no osso. Não me lembrava de ter passado por nada que pudesse furá-lo. Será que foi o sujeito do posto? Peguei o celular para chamar a assistência, mas antes que pudesse fazer a ligação, ouvi o barulho de um motor ao longe. Estranho, não via luzes de farol, só a escuridão. O barulho do motor parou de repente. Fui até o porta-malas buscar a lanterna de emergência que meu pai tinha me dado. Acendi e apontei para a estrada. O reflexo dos faróis revelou que era a caminhonete do posto parada a uns 200 metros. Gelei. Corri para a mata e me escondi atrás de um arbusto. Liguei para a polícia e sussurrei minha situação. A atendente fez um monte de perguntas enquanto eu ouvia o cara da caminhonete se aproximando do meu carro. A ligação caiu. A recepção era péssima ali. Esperando que a atendente tentasse me ligar de novo, ouvi outro veículo se aproximando e pessoas conversando. Arrisquei uma olhada e vi o cara da caminhonete falando com alguém num outro caminhão que tinha parado. Ele inventava uma história qualquer. Nesse desespero, saí correndo para a estrada pedindo ajuda. Disse aos caras do outro caminhão que o sujeito tinha furado meu pneu e me seguido. O cara da caminhonete negou tudo, mas deu no pé rapidinho. O outro motorista me ajudou e logo a polícia chegou. O policial disse que ia checar as câmeras do posto. Fiquei lá esperando o reboque, que me levou até uma oficina. Meu pai veio me buscar. Nunca soube o que aconteceu depois, se acharam alguma coisa nas filmagens ou não. Mas aquilo me deixou bolado. O que será que aquele cara queria? Desde então, sempre dou uma checada nos pneus antes de sair, especialmente à noite, e nunca mais passei por aquela estrada. Essa história é um baita lembrete de que a gente nunca sabe quem pode estar de olho ou seguindo a gente, e que é preciso ficar ligado, principalmente quando estamos sozinhos e em lugares isolados. A sensação de estar vulnerável quando algo dá errado num lugar deserto é o que faz histórias assim darem tanto medo. Elas mexem com o nosso receio de ser pegos de surpresa e sem defesa. Eu morava nos Estados Unidos nessa época, e era uma noite de inverno e eu estava dirigindo para visitar meu namorado Chris. Com a neve começando a cair pesadamente e avisos de tempestade de neve,
Percebi que precisaria encontrar um lugar para passar a noite. Depois de uma rápida parada em um pequeno restaurante, uma garçonete me recomendou alguns hotéis e motéis da região. Enquanto isso, um homem no bar que se apresentou como Toby sugeriu um motel próximo, que era barato e conveniente. Apesar de achar Toby um pouco estranho, segui sua sugestão e encontrei o motel a poucos minutos de distância. O lugar parecia barato, o que era ideal, já que eu só precisava de um lugar para descansar e não queria gastar muito. Depois de pegar a chave com o atendente, fui até o meu carro para buscar minhas coisas e me instalar no quarto. O quarto era pequeno, com papel de parede antiquado e um carpete vermelho, mas serviria para a noite. Tentei fazer uma chamada de FaceTime com Chris, mas a conexão estava horrível. Decidi ir até a recepção para pegar a senha do Wi-Fi, e no caminho, notei um carro novo no estacionamento com alguém sentado dentro, mas não dei muita atenção. Depois de pegar a senha e voltar ao quarto, travei a porta e tentei novamente falar com Chris. Mas acabamos decidindo apenas trocar mensagens de texto devido à má qualidade da chamada. Enquanto trocávamos mensagens, ouvi um barulho vindo do banheiro e percebi que a porta estava fechada. Não me lembrava se tinha fechado antes ou não. Falei com Chris sobre o barulho e comecei a entrar em pânico, pois me dei conta de que tinha saído para a recepção sem trancar a porta do quarto. Chris me sugeriu verificar se a porta trancava automaticamente e levar a chave comigo. Quando me levantei para verificar, notei imediatamente um conjunto extra de pegadas na neve, levando até a minha porta. As pegadas vinham do carro que eu tinha visto no estacionamento e agora não havia ninguém lá dentro. Fechei a porta do quarto e corri para a recepção, onde contei ao atendente que havia um intruso no meu quarto. O atendente, que não parecia muito disposto a confrontar alguém, me disse para esperar enquanto ele ligava para alguém, falando em outra língua. Ele me disse para ficar tranquila e que estava chamando um amigo ou associado. Enquanto esperava, vi pela janela o homem do bar, Toby, saindo do meu quarto e indo para o carro dele. Ele desapareceu na estrada coberta de neve. O amigo do atendente chegou depois de um tempo, e ele era um homem grande que não falava inglês. O atendente me ofereceu outro quarto sem custo adicional para me fazer sentir melhor. Eu aceitei, mas ainda não me sentia segura. Chris se ofereceu para vir, mas eu disse para ele não vir, pois seria muito perigoso dirigir à noite com a neve. Na manhã seguinte, as ruas estavam um pouco melhores e consegui continuar minha viagem até a casa de Chris. Olhando para trás, não gostei do fato de que o atendente do motel provavelmente não chamou a polícia, pois não queria chamar atenção negativa para o estabelecimento. Eu liguei para o restaurante para avisá-los sobre Toby e decidi que não confiaria mais em estranhos depois dessa experiência. Eu sempre curti a minha própria companhia. Com 15 anos, me sentia mais maduro que a maioria dos meus amigos. Então, quando meus pais anunciaram que sairiam para um jantar e só voltariam tarde, eu vi a oportunidade perfeita para curtir a noite do meu jeito. A casa toda para mim significava pizza, refrigerante e uma maratona dos jogos que eu estava doido para zerar. A noite já tinha caído, e o silêncio era meu único companheiro, quebrado apenas pelo som dos meus dedos martelando o controle do videogame. Estava tão concentrado que quase não notei a sensação úmida escorrendo pela minha testa. Passei a mão e olhei para os dedos, esperando encontrar suor, mas não, era sangue. Meu coração acelerou. Não me lembrava de ter me machucado e não havia nada perto que pudesse ter causado aquilo. Levantei num pulo e corri para o espelho do banheiro. O reflexo mostrou um corte na minha cabeça, pequeno, mas profundo o suficiente para precisar de pontos. A tranquilidade de estar sozinho em casa se transformou em uma claustrofobia opressiva. Precisava cuidar daquele corte. Enquanto pegava o kit de primeiros socorros, um sussurro bem baixo cortou o silêncio. Mas uma olhada rápida na sala desmentiu minha esperança.
A TV estava desligada. No banheiro, enquanto limpava o sangue, o som veio novamente. Não era um sussurro desta vez, mas um choro abafado, vindo do andar de cima. Meus pais ainda não tinham chegado. Eu sabia disso. Então, quem estava chorando dentro da minha casa? Tentei ligar para eles, mas meu celular, por algum motivo, estava sem sinal. Eu tinha certeza que alguém estava me sabotando. Tentei acender as luzes, mas nada acontecia. A casa estava na escuridão e o pavor tomou conta de mim. O choro se intensificou e eu não podia mais ignorar. Algo me dizia para correr, mas a curiosidade me puxava para o andar de cima. Subi as escadas, cada degrau rangendo sob meu peso. O corredor estava escuro e o choro parecia vir do quarto dos meus pais. Com a respiração presa, abri a porta devagar. O quarto estava vazio, mas o choro continuava, agora vindo do closet. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que qualquer um no closet poderia ouvi-lo. Eu me aproximei, a mão estendida tremendo, e abri a porta do closet. Não havia ninguém lá, mas as roupas penduradas se moviam como se alguém acabasse de passar correndo por elas. E no fundo do closet, no espelho, eu vi o reflexo de um garoto. Mas não era eu. Era um garoto com um corte na cabeça, exatamente onde o meu estava. Só que ele sorria. Um sorriso que não era de felicidade, mas de maldade pura. Eu pisquei e ele desapareceu. O choro cessou. Eu estava sozinho novamente, mas a sensação de solidão nunca mais foi a mesma. Os meus pais voltaram e encontraram a casa em silêncio, as luzes acesas e eu dormindo no sofá com a cabeça enfaixada. Eles nunca acreditaram na história do garoto no espelho, mas eu sei o que vi. E às vezes, quando a casa está silenciosa, eu ainda ouço o choro e sinto o sangue escorrendo pela minha testa como um lembrete daquela noite. As semanas passaram e eu comecei a notar pequenas coisas fora do lugar. Objetos que eu não lembrava de ter mexido, portas que eu tinha certeza de ter fechado. E o sangue. Às vezes eu encontrava pequenas manchas de sangue no travesseiro ou gotas no chão que levavam até o closet dos meus pais. Eu sabia que não eram minhas. O corte na minha cabeça já tinha cicatrizado. Então, numa noite, tudo piorou. Meus pais tinham saído novamente e eu estava sozinho, tentando me concentrar em qualquer coisa que não fosse o medo. Mas então o choro começou, mais alto e desesperado do que antes. Eu não queria subir, mas fui contra a minha vontade. O choro vinha do closet, como da última vez. Eu abri a porta devagar, e lá estava ele, o garoto do espelho, não mais um reflexo, mas de carne e osso, sentado no chão do closet, chorando e segurando a cabeça com as duas mãos. Levantei os olhos e vi no espelho o meu reflexo, mas eu estava sorrindo, não com maldade, mas com alívio, como se aquele reflexo soubesse de algo que eu não sabia. O garoto levantou a cabeça e nossos olhares se encontraram. Ele parou de chorar e se levantou devagar. "Você me libertou", ele disse com uma voz que era um sussurro e um grito ao mesmo tempo. "Agora eu posso ir e você pode ficar." Antes que eu pudesse responder, ele começou a desaparecer como fumaça até que não restou nada. Eu olhei para o espelho e vi apenas o meu reflexo, sem sorrisos, apenas o medo refletido nos meus olhos. Eu corri para fora da casa, para a rua, para longe daquela presença que tinha me assombrado. Eu não olhei para trás, nem mesmo quando ouvi a porta se fechar com força atrás de mim. Os meus pais me encontraram horas depois, sentado no parque, olhando para o nada. Eles disseram que a casa estava exatamente como eles deixaram, que não havia sinal de ninguém além de mim. Eu sempre gostei da noite.
O silêncio, a calma, a sensação de que o mundo dorme enquanto você vive um segredo só seu. Mas depois daquela noite, meu amor pelo escuro virou medo. Meu nome é Lucas, e eu moro numa cidadezinha que nunca acontece nada. Até acontecer. Era uma terça-feira e eu tinha ficado até mais tarde na faculdade estudando. Já passava das 20h quando peguei minha bicicleta e comecei a pedalar de volta para casa. A rua estava deserta, o que não era novidade, e a única companhia que eu tinha era o barulho dos meus próprios pneus no asfalto. Quando cheguei naquela parte da cidade que fica entre o centro e o bairro onde moro, sempre desço da bicicleta e empurro. É uma ladeira íngreme e eu gosto de ir devagar, aproveitando a brisa. Foi aí que eu vi ele pela primeira vez. Um homem parado na esquina, encarando o nada. Ele era alto, usava um capuz que cobria a maior parte do rosto e tinha algo na mão que eu não consegui identificar. Passei por ele e, por educação, avisei. Vou passar pela sua esquerda, amigo. Ele se virou na minha direção e alguma coisa naquele olhar me deu medo. Não respondi, só apertei o passo. Foi quando ele começou a me seguir. A cada passo que eu dava, ele dava 2. Comecei a pedalar e ele começou a correr. E então ele gritou algo que eu não entendi, mas o tom era de ameaça. Meu coração disparou. Eu pedalei mais rápido, tomando ruas aleatórias, tentando despistá-lo. Depois de dar voltas e mais voltas, achei que tinha perdido ele e resolvi voltar para casa. Quando dobrei a esquina da minha rua, meu coração parou. Ele estava lá, parado na frente da minha casa, olhando para a varanda como se esperasse alguém aparecer. Não tinha como ele saber onde eu morava. Eu tinha certeza que tinha despistado ele, mas lá estava ele, imóvel, uma estátua macabra sob a luz do poste. Não entrei em casa, não naquela noite. Fui para a casa de um amigo que morava perto e expliquei a situação. Ele deixou eu dormir no sofá, mas eu mal piscava. Ficava imaginando o homem lá, parado, me esperando. Na manhã seguinte, meu amigo foi comigo até em casa. Não tinha sinal do homem. A rua estava tranquila, como se nada tivesse acontecido. Eu queria acreditar que tinha sido só paranoia minha, mas no fundo eu sabia que não. Os dias seguintes foram um tormento. Eu não via o homem, mas sentia que ele estava lá, em algum lugar me observando. Parei de andar de bicicleta à noite, comecei a pegar carona com amigos ou a usar o Uber, mesmo que doesse no bolso de estudante. Mas a sensação de estar sendo seguido não passava, e foi numa noite de sexta-feira que tudo piorou. Eu estava em casa sozinho. Meus pais tinham saído, e eu ouvi um barulho no quintal. Quando olhei pela janela da cozinha, eu vi ele, o homem do capuz, parado lá, olhando para mim. Eu não sei como ele entrou, o portão estava trancado, as paredes eram altas. Eu travei, não conseguia me mover. Não conseguia gritar. Ele ficou lá me olhando e depois apontou para mim. Foi aí que eu vi o que ele tinha na mão. Era uma faca, e a lâmina brilhava. Ele passou a lâmina pelo próprio pescoço, num gesto lento, e então apontou para mim de novo. Eu corri, travei todas as portas, todas as janelas e liguei para a polícia. Eles chegaram rápido, mas não tinha mais sinal do homem. Eles procuraram, mas disseram que não tinha como ele ter saído sem deixar rastro. Eles acharam que eu estava vendo coisas, mas eu sabia que não. Eu não podia ficar em casa depois disso. Fui morar com meu amigo por um tempo e os guardas nunca encontraram nenhum suspeito que poderia ser esse homem que invadiu a minha casa. Naquela noite eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído e eu, com meus 13 anos, estava achando o máximo poder ver uns filmes de terror escondido. A casa estava um silêncio só. Só dava para ouvir o vento batendo nas janelas de vez em quando.
Eu estava lá de boa vendo o filme, quando ouvi um barulho estranho vindo do quintal. Parecia saco plástico arrastando no chão. Fiquei curioso e fui ver o que era. Peguei a lanterna e abri a porta dos fundos. Tava um frio daqueles, mas eu fui assim mesmo. Quando iluminei o quintal com a lanterna, levei um susto absurdo. Tinha um monte de saco plástico pelo chão e dentro deles, cabeças de gato com uma cara de medo que dava dó. Meu coração disparou e eu quase larguei a lanterna no chão. Foi aí que eu vi um cara alto e todo vestido de escuro parado me olhando. Ele colocou o dedo na boca, fazendo sinal para eu ficar quieto, e sumiu no escuro. Fiquei duro parado no lugar, morrendo de medo. Depois de um tempo, tomei coragem e corri para dentro de casa trancando tudo. Queria ligar para os meus pais, mas estava com medo de fazer barulho e chamar a atenção do cara. Me escondi no banheiro e fiquei lá, esperando meus pais voltarem. Quando eles chegaram, me acharam lá, tremendo no chão com a lanterna na mão. Contei tudo para eles, meu pai chamou a polícia e minha mãe tentou me acalmar. Os policiais acharam os sacos plásticos, mas do homem misterioso, nada. Depois daquilo, todo mundo na vizinhança ficou sabendo da história. Eu virei o assunto do momento, mas para mim não tinha nada de legal nisso. Eu não conseguia mais dormir direito, sempre achando que ia ver o cara de novo. E numa noite, o barulho dos sacos voltou. Eu não queria olhar, mas alguma coisa me fez ir até a janela. O cara estava lá no quintal, no meio dos sacos plásticos. Dessa vez, ele não fez sinal de silêncio. Ele apontou para mim. Meu coração congelou. Não sei o que ele queria ou quem era, mas entendi que aquela história não tinha acabado. Eu fiquei ali parado, olhando para a figura que apontava para mim. Era como se ele quisesse dizer alguma coisa, mas não tinha como eu saber o quê. A única coisa que eu sabia era que eu não queria descobrir. Dei as costas para a janela e corri para o meu quarto, me trancando lá. Passei a noite toda acordado, ouvindo qualquer barulho e pensando se era ele tentando entrar. Quando o sol finalmente nasceu, eu me senti um pouco mais corajoso e decidi dar uma olhada no quintal. Com o dia claro, parecia que tudo aquilo tinha sido só um pesadelo ruim. Mas os sacos ainda estavam lá, uma prova de que tinha sido real. Meus pais viram que eu estava abalado e decidiram instalar umas câmeras de segurança para me deixar mais tranquilo. Eu não queria admitir, mas aquilo me ajudou a dormir melhor. Pelo menos até a noite em que as câmeras pegaram algo. Era uma gravação de madrugada e tinha alguém no quintal de novo, mas dessa vez o cara não ficou só parado. Ele começou a andar em volta da casa como se estivesse procurando por alguma coisa, ou alguém. E o pior de tudo é que, quando ele passou por uma das janelas, ele parou e ficou olhando direto para a câmera, como se soubesse que eu ia estar vendo aquilo depois. Não dava para ver o rosto dele, mas o jeito que ele ficou parado olhando para a câmera me deu arrepios. Eu mostrei para o meu pai, que chamou a polícia de novo. Eles vieram, viram as gravações e começaram a fazer umas rondas pela área. Os dias se passaram e o homem foi capturado pela polícia na frente da minha casa durante uma noite. A polícia não deu muito detalhes sobre o caso. Vou contar uma história que aconteceu comigo há 4 anos atrás. Meu nome é Roberto. E até hoje não consigo explicar direito. Era uma sexta-feira 13, e eu tinha decidido que ia ser uma noite diferente. Moro numa cidadezinha tranquila no interior do Brasil, onde as lendas de assombração ainda são levadas a sério. Naquela noite, eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham viajado e eu, com meus 18 anos, estava achando bom ter a casa só para mim.
Resolvi então fazer uma maratona de filmes de terror para entrar no clima da data. Já era umas 11 da noite quando comecei a sentir uma coisa estranha, como se alguém tivesse me observando. Dei uma olhada pela janela, mas só vi a rua vazia e as luzes amareladas dos postes. Tentei ignorar a sensação e voltei para os filmes. Mas aí ouvi um barulho, como se alguém estivesse arranhando a parede do lado de fora. Pensei que fosse um gato ou algo assim, mas o som era alto demais. Levantei e fui até a janela do meu quarto, que dava para o quintal dos fundos. A luz do poste mal chegava ali, então era um breu quase completo. Quando cheguei na janela, o barulho parou. Fiquei lá, parado, tentando enxergar alguma coisa na escuridão. De repente, o barulho começou de novo, só que mais alto, como se tivesse alguma coisa bem ali, do outro lado do vidro. Meu coração disparou. Eu não via nada, mas sentia. Sabe quando você tem certeza que tem alguém te olhando? Era isso. Resolvi ser corajoso, ou burro, e abri a janela. O som parou na hora, e um vento frio bateu no meu rosto. Olhei para baixo, para o quintal, e não vi nada. Foi aí que ouvi um som de passos no corredor, dentro de casa. Gelei o coração. Não tinha como ser meus pais, eles só voltariam no domingo. E eu tinha trancado a porta. Eu tinha certeza. Os passos estavam vindo em direção ao meu quarto. Não pensei duas vezes. Tranquei a porta do quarto e empurrei a cômoda para bloquear a entrada. Meu coração estava a mil. Os passos pararam do lado de fora do meu quarto. Depois começou um sussurro. Uma voz que eu não reconhecia, falando o meu nome. Roberto. Roberto, não respondi. Fiquei lá, sem me mexer, tentando não fazer barulho. A voz continuou cada vez mais alta, até virar um grito, e então, tão rápido quanto começou, parou. Fiquei a noite inteira acordado, esperando o sol nascer. Quando finalmente clareou, criei coragem para abrir a porta. A casa estava silenciosa, nada fora do lugar. Desci e vi que a porta da frente ainda estava trancada por dentro. Não tinha explicação. Passei o dia tentando entender o que tinha acontecido, mas não consegui. Quando meus pais voltaram, contei para eles, mas claro que não acreditaram. Disseram que era imaginação minha, que filme de terror demais faz isso com a cabeça da gente. Mas eu sei o que ouvi. E até hoje, quando chega a noite, eu tranco bem todas as portas e janelas. E evito passar perto daquela janela do meu quarto, porque sempre me pergunto se o que quer que estivesse lá fora naquela noite vai decidir voltar um dia. Isso aconteceu no dia 11 de março de 2012, e era uma tarde sufocante de verão quando recebi a ligação de Rafael. Ele e sua família haviam se mudado para uma fazenda em Minas Gerais, devido ao trabalho do pai. Rafael, Carlos e eu éramos inseparáveis desde crianças, e a notícia da mudança de Rafael tinha sido um golpe duro. Mas a voz animada dele ao telefone prometia uma aventura, um convite para passar o fim de semana em sua nova casa. Chegando lá, percebi o quanto a casa era isolada. Rodeada por uma vasta floresta, parecia uma cena tirada de um filme antigo, e a tranquilidade da natureza transmitia paz que fazia tempo que não sentia. A casa era grande e antiga, com tábuas que rangiam a cada passo e uma varanda que oferecia uma vista deslumbrante da floresta. Passamos a primeira noite em meio a risadas e lembranças, contando histórias antigas e fazendo planos para o futuro. Mas havia algo naquela imensidão de árvores durante a noite que me inquietava, uma sensação de olhos invisíveis nos observando da escuridão. No dia seguinte, impulsionados pela curiosidade e um espírito de aventura, decidimos explorar a floresta.
Equipados com lanternas e água, adentramos a vegetação densa, rindo e brincando, sem perceber o quão profundamente estávamos nos embrenhando naquele labirinto verde. As horas passaram, e o que começou como uma exploração despreocupada rapidamente se transformou em preocupação. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, e percebemos que estávamos perdidos. Nossos celulares, inúteis sem sinal, nada mais eram do que peso extra em nossos bolsos. Lutando contra o pânico crescente, decidimos seguir um rio que encontramos, esperando que ele nos guiasse de volta à civilização, ou pelo menos até algum lugar onde pudéssemos pedir ajuda. O som da água corrente era um pequeno conforto em meio à crescente escuridão da floresta. À medida que a noite caía, o medo se instalava. Cada som da natureza parecia anunciar uma ameaça desconhecida. Estávamos perdidos, sozinhos e vulneráveis, sem ideia do que nos esperava na escuridão daquela floresta. A noite se aprofundava. E a floresta, antes um lugar de aventura e mistério, agora se transformava em um labirinto sombrio e ameaçador. Nossas vozes, antes cheias de excitação, agora eram sussurros tensos, carregados de medo. O rio, que seguíamos como nossa última esperança, parecia nunca terminar, serpenteando pela floresta como uma criatura viva. Cada passo era cauteloso, temendo o que a escuridão escondia. Carlos, tentando manter a calma, fazia piadas para aliviar a tensão, mas suas palavras soavam forçadas e vazias no silêncio opressor da noite. Rafael, normalmente o mais aventureiro de nós, agora caminhava com um olhar distante, como se ouvisse chamados inaudíveis entre as árvores. Eu sentia uma inquietação crescente, uma sensação de que não estávamos sozinhos. Em alguns momentos, jurava ouvir sussurros entre o farfalhar das folhas. Olhares furtivos sobre os ombros se tornaram frequentes, mas tudo o que encontrávamos era a escuridão impenetrável. O rio, nossa guia incerta, nos levava por caminhos cada vez mais sinuosos. Em determinado ponto, cruzamos com pegadas na margem grandes e desordenadas, como se pertencessem a algo não humano. Carlos as examinou, mas não conseguiu identificá-las, aumentando ainda mais o nosso desconforto. A lua, alta no céu, era a única fonte de luz, já que as nossas lanternas eram bem amadoras. Cada barulho era um potencial predador, cada movimento nas sombras, um possível perigo. A floresta, um lugar que deveria ser de beleza e tranquilidade, agora parecia um território hostil, cheio de segredos sombrios e ameaças ocultas. Depois de horas seguindo o rio, exaustos e famintos, encontramos algo que parecia um sinal de civilização. Uma estrutura distante, parcialmente oculta pela vegetação. Com um misto de alívio e apreensão, avançamos em direção a ela, esperando encontrar ajuda, ou pelo menos um abrigo contra a noite e fugir do frio. Mas à medida que nos aproximávamos, uma sensação de pavor tomou conta de mim. Havia algo estranho e sinistro naquela estrutura. Era como se estivéssemos nos aproximando não de um refúgio, mas de um abismo desconhecido, onde horrores antigos e esquecidos aguardavam nossa chegada. Não parecia que existia presença humana ali. À medida que nos aproximávamos da estrutura, nossos corações batiam com uma mistura de esperança e medo. A luz da lua revelou uma velha igreja, quase engolida pela floresta, suas paredes de pedra cobertas de musgo e vinhas. A visão daquele edifício no meio do nada era inquietante, mas o som de música vindo de dentro acendeu uma faísca de esperança em nossos corações. Com passos hesitantes, nos aproximamos.
A música era suave, um coro distante que ecoava através das paredes antigas. A porta de madeira, desgastada pelo tempo, estava entreaberta. Carlos olhou para nós com um olhar que misturava alívio e ansiedade. Pelo menos não estamos sozinhos aqui, ele sussurrou. Espiamos pela porta antes de entrar. Dentro, cerca de 40 pessoas estavam reunidas, vestidas de maneira simples, mas com um ar de devoção. Pareciam estar em meio a um serviço religioso, imersos em suas orações e cânticos. O som do piano enchia o ar com uma melodia melancólica. Tomados por uma sensação de alívio, entramos. Rafael tomou a frente, sua voz ecoando na quietude da igreja. Desculpe interromper, só precisamos usar um telefone para ligar para os meus pais. Nesse momento, tudo mudou. A música parou abruptamente. O coro silenciou. Todos na igreja lentamente viraram suas cabeças para nos olhar. Seus olhares eram vazios, sem emoção, como se estivessem em um transe profundo. Um frio subiu pela minha espinha, uma sensação de perigo iminente. Ninguém respondeu ao pedido de Rafael. O silêncio era palpável. Apenas o som dos bancos de madeira rangendo sob o peso dos fiéis quebrava a quietude. A tensão era tão forte que parecia sufocar. Sem dizer uma palavra, começamos a recuar, nossos passos ecoando na igreja silenciosa. A porta se fechou atrás de nós com um estalo suave e por um momento ficamos parados lá fora, trocando olhares de puro terror. Vamos embora daqui, sussurrei, minha voz tremendo. Começamos a caminhar pela estrada de terra, cada som da noite amplificado pelo nosso medo. Foi então que Carlos, com um tom de horror, observou. Vocês notaram? Não havia nenhum símbolo cristão lá dentro. Nada. Olhamos para trás e meu coração parou. Na frente da igreja, um grupo de homens nos observava. Suas expressões eram indecifráveis à distância, mas a maneira como ficavam imóveis, apenas nos observando, era ameaçadora. E então uma figura ainda mais perturbadora apareceu na janela. Uma mulher vestida como uma freira, mas seu olhar era vazio, desprovido de qualquer calor humano. Estava na janela com suas mãos erguidas para cima. Corremos como se nossas vidas dependessem disso, o terror nos impulsionando através da estrada de terra. A imagem daquelas pessoas, paradas, nos observando, perseguia cada passo nosso. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, avistamos um posto de gasolina, uma visão tão aliviadora quanto estranha em sua aparência de abandono. Aproximamo-nos, nossos corpos exaustos, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado naquela floresta ainda ardia em nossos corações. O posto de gasolina parecia ter saído de uma outra época, com suas bombas enferrujadas e o letreiro desbotado. O lugar tinha um ar de abandono, mas era um refúgio bem-vindo após a experiência aterrorizante na igreja. A loja estava mal iluminada, com prateleiras empoeiradas e quase vazias. Um homem idoso, de pele curtida pelo sol e usando um chapéu de pescador manchado, estava atrás do balcão. Seu olhar, ao levantar dos velhos livros amarelados, era inquisitivo, mas não amigável. Vocês, meninos, estão perdidos, hein? Sua voz era áspera, como se não estivesse acostumado a falar. Explicamos nossa situação rapidamente, ansiosos para sair dali. Ele nos deu direções vagas, apontando para a estrada pela qual tínhamos vindo. Sigam por aquele caminho, virem à esquerda no poste de telefone e então sigam a trilha até a rodovia. Suas palavras eram acompanhadas de um sorriso estranho, revelando dentes em um estado deplorável. Agradecemos rapidamente e saímos. Ao nos afastarmos, olhei para trás e vi o homem parado na frente do posto, com os braços cruzados, nos observando partir.
Seu sorriso, agora mais evidente na luz fraca, era perturbador. Seguimos suas instruções, mas a sensação de estar sendo observado não nos deixava. A estrada parecia interminável, e a cada sombra projetada pelas árvores, sentíamos o impulso de olhar para trás. Finalmente, chegamos ao poste de telefone indicado e seguimos a trilha mencionada. A noite estava em seu ápice, e a escuridão era quase completa. As sombras das árvores pareciam se mover ao nosso redor, como se estivessem vivas. A caminhada até a rodovia foi tensa e silenciosa, cada um de nós perdido em seus pensamentos e medos. Quando finalmente chegamos à rodovia, era uma sensação surreal. A luz dos faróis dos carros parecia tão distante do mundo sombrio que tínhamos acabado de deixar para trás. Acenamos para vários carros, mas ninguém parou, até que um policial nos viu e parou para ajudar. Explicamos rapidamente que estávamos perdidos e demos a ele o endereço de Rafael. O policial assobiou ao ouvir, comentando sobre o quão longe tínhamos andado. Durante a viagem de volta, ele mencionou casualmente que deveríamos ter cuidado ao andar por aquelas florestas. Há histórias estranhas sobre esse lugar, disse ele com um tom sombrio. Histórias de cultos e coisas do tipo. Melhor vocês ficarem longe daquela área. Chegamos à casa de Rafael, ainda processando as palavras do policial. O que tínhamos vivenciado? Um culto estranho? Uma comunidade isolada com seus próprios segredos e rituais? As perguntas giravam em nossas cabeças, mas uma coisa era certa: nunca mais voltaríamos àquela floresta. E a imagem daquelas pessoas na igreja, nos observando com olhares vazios, permaneceria conosco para sempre. O dia era 23 de julho de 1995, um dia claro de julho, com o sol começando a espalhar seu calor sobre a nossa cabeça. Eu e meu melhor amigo, Fábio, tínhamos planejado um dia de pesca no lago desde o início da semana. Com 17 anos, a ideia de aventura sempre parecia mais atraente do que a realidade do cotidiano. A mãe de Fábio nos deixou no lago bem cedo, por volta das 7 da manhã. O ar fresco da manhã carregava um cheiro úmido de terra e água, um aroma que sempre me acalmava. O lago estava calmo, então começamos a preparar nossas varas e iscas. Nós tínhamos um local favorito na beira do lago, era cercada por árvores, onde a água parecia sempre mais generosa com os pescadores. As primeiras horas foram tranquilas. Conversávamos sobre escola, garotas e sonhos futuros. A pesca, no entanto, não estava tão produtiva quanto esperávamos. Apenas alguns peixes pequenos haviam mordido a isca. Foi Fábio quem sugeriu que mudássemos de lugar. Vamos tentar em outro ponto. Quem sabe a sorte muda, ele disse com um sorriso otimista. Assim, caminhamos ao redor do lago, passando por arbustos e árvores, procurando um novo local para tentar nossa sorte. À medida que nos movíamos, nos afastamos da familiaridade do nosso local habitual. O sol já estava mais alto no céu e o calor começava a se intensificar. Foi quando notamos algo estranho, um velho trailer de acampamento, pintado de verde e branco, escondido entre as árvores. Era uma visão inusitada, algo que nunca havíamos visto ali antes. Que estranho, comentou Fábio franzindo a testa. Nós vimos essa parte do lago tantas vezes, como nunca notamos isso? Aproximamo-nos lentamente, observando que não havia marcas de pneus na terra, nem do trailer, nem de um possível veículo que o tivesse trazido. As árvores ao redor formavam uma barreira natural, tornando ainda mais misteriosa a presença daquele trailer. Enquanto debatíamos se deveríamos investigar mais de perto, um som vindo de dentro do trailer nos fez parar. Era como se algo, ou alguém,
se movesse rapidamente em direção à porta. O medo, um sentimento frio e pegajoso, se instalou em nossos corações. Sem trocar uma palavra, começamos a correr na direção oposta. Enquanto corríamos, ouvi Fábio gritar algo, mas não consegui entender suas palavras com o som de nossos passos apressados. Então, um golpe pesado atingiu minha cabeça e apaguei. Eu não sabia naquele momento, mas aquele seria o último instante de normalidade em minha vida. A escuridão ainda envolvia minha mente quando os primeiros flashes de consciência começaram a retornar. Eu, ainda atordoado pelo golpe que havia sofrido, tentava compreender o que estava acontecendo. Minhas lembranças eram turvas, mas a imagem do trailer e o som de Fábio gritando permaneciam vívidos em minha mente. Eu estava deitado no chão, a terra fria e úmida pressionando contra o meu rosto. Tentando me levantar, percebi que Fábio não estava por perto. Gritei por Fábio com a minha voz rouca de medo e confusão, mas não tive resposta. Com esforço, consegui me colocar de pé. Minha cabeça latejava, um zumbido constante preenchia meus ouvidos. Olhei ao redor, tentando localizar o trailer, mas tudo o que vi foram árvores e mais árvores. Uma sensação de desorientação me dominou. Decidi que precisava encontrar o trailer. Talvez Fábio estivesse lá, talvez ele pudesse me explicar o que aconteceu. Comecei a caminhar, cada passo um desafio, minha visão ainda embaçada e incerta. Não demorou muito para que eu encontrasse o trailer novamente. Lá estava ele, imóvel e silencioso, como uma criatura à espreita. Meu coração acelerou. Gritei novamente procurando Fábio, mas só o silêncio respondeu. Aproximei-me cautelosamente, notando que a porta estava entreaberta. Um cheiro estranho emanava de dentro, algo metálico e podre. Engoli em seco, reunindo coragem. Fábio, você está aí? Minha voz soou fraca e mole. De repente ouvi movimentos dentro do trailer pesados e rápidos. Algo ou alguém estava lá, se aproximando da porta. O medo se transformou em terror puro. Não era Fábio. Algo me dizia que era algo muito pior. Sem pensar duas vezes, virei as costas e comecei a correr como se minha vida dependesse disso. E talvez dependesse. Ouvia os sons atrás de mim, algo saindo do trailer, algo me perseguindo. Meu coração batia tão forte que parecia que iria sair do peito. Foi então que senti o golpe, algo duro atingindo minha cabeça com uma força brutal. Um clarão de luz invadiu minha visão, seguido rapidamente pela escuridão total. E então tudo se apagou. Naquele momento, eu não sabia o que me esperava. A verdade, no entanto, seria muito mais aterradora do que qualquer coisa que minha mente assustada pudesse imaginar. O despertar foi uma agonia. Minha consciência estava lentamente lutando contra a escuridão. A dor latejante na minha cabeça era quase insuportável. Meus olhos tentaram se abrir, mas tudo o que encontrei foi o escuro. O ar estava abafado, carregado com um cheiro de mofo e metal. Com um esforço tremendo, tentei me mover, apenas para descobrir que estava amarrado. Minhas mãos e pés estavam presos, minha mobilidade estava severamente restringida. O pânico começou a se instalar. Aos poucos, meus olhos se ajustaram à escuridão. Percebi que estava em um espaço pequeno e apertado, as paredes próximas demais. Um trailer, percebi com horror. Estava dentro do trailer misterioso que Fábio e eu havíamos encontrado. Minha mente correu, tentando entender. Fábio, onde está você? Sussurrei, embora soubesse que ele não poderia me ouvir. Meu coração estava acelerado, cada batida um lembrete do meu medo e desespero. Então senti o trailer começar a se mover, o som de um motor antigo e o chão debaixo de mim tremia.
estava sendo levado para algum lugar. O movimento durou o que pareceu uma eternidade. Durante todo o tempo, minha mente estava em tumulto, pensamentos de terror sobre o que poderia estar me esperando no final dessa jornada horrível. De repente, o trailer parou. O motor se calou, deixando apenas o som da minha respiração pesada e dos meus batimentos cardíacos acelerados. Ouvi vozes do lado de fora, mas não conseguia entender as palavras. Havia uma luta acontecendo, sons de algo ou alguém sendo jogado no chão com força. Meu coração parou. Poderia ser Fábio. A esperança e o medo se entrelaçavam em meu peito. Será que ele estava lá fora? Será que ele estava bem? Foi então que senti mãos me agarrando, me arrastando para fora do meu confinamento. Minha cabeça ainda girava, mas me forcei a abrir os olhos, tentando ver o homem. A luz do dia era cegante após a escuridão do trailer. Quando minha visão finalmente se ajustou, desejei estar errado. Desejei que meus olhos não vissem o que estava diante de mim. Fábio, meu amigo, meu irmão em todas as situações da vida, estava pendurado em uma cruz invertida. Seu corpo estava imóvel e um manto de sangue cobrindo sua pele pálida. A cabeça dele havia sido decapitada com brutalidade, colocada de forma grotesca abaixo do corpo dele. Era uma cena de horror puro, uma crueldade sem tamanho, uma crueldade e insanidade que desafiava qualquer lógica ou compreensão. Não conseguia gritar, não conseguia chorar. O choque me paralisou, a realidade da situação era demais para suportar. Foi então que vi o homem que nos levou a esse pesadelo. Ele estava diante de mim, um ser de aparência grotesca, com olhos brancos e o corpo coberto de tinta preta. Havia uma cruz invertida desenhada no peito do homem, com o nome Nihil escrito no seu estômago, que no latim significava nada. Ele ergueu uma foice e começou a murmurar palavras numa língua que eu não entendia. O medo se transformou em terror absoluto. Eu sabia naquele momento que minha vida estava pendurada por um fio, tão frágil quanto a sanidade que começava a se despedaçar diante daquela visão infernal. De repente, um barulho rompeu o ar. Um som alto e seco que ecoou pelo espaço aberto. O homem parou, a expressão em seu rosto pintado mudando. Ele caiu de joelhos, uma mancha vermelha se espalhando em seu peito. Virei para ver de onde veio o disparo. Um policial, arma em punho, estava a alguns metros de distância. Seu rosto era uma mistura de determinação e horror ao ver a cena diante dele. O homem pintado de preto caiu ao chão, morto. O policial se aproximou cautelosamente, verificando se o homem estava realmente morto. Então, ele se virou para mim. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento parecia que ele poderia entender o inferno pelo qual eu havia passado. Ele cortou as amarras que prendiam minhas mãos e pés, ajudando-me a me levantar. Estava fraco, meus membros tremendo, a imagem do corpo de Fábio ainda queimando em minha mente. O policial se apresentou brevemente, mas suas palavras pareciam distantes, quase irreais. Ele disse algo sobre estar seguindo pistas de desaparecimentos na área que o tinha levado até ali. Mas então, ele disse algo que me fez congelar. Você não é quem eu estou procurando. Antes que eu pudesse processar suas palavras, ele se virou e começou a se afastar, falando ao rádio. Havia algo na forma como ele falou, algo que não me tranquilizou, mas sim aumentou minha desconfiança e medo. Não esperei para descobrir mais. Com os poucos resquícios de força que me restavam, comecei a correr, fugindo daquele lugar de horrores. Minha mente estava em tumulto, incapaz de compreender completamente o que havia acontecido.
Corri sem rumo, atravessando a vegetação, até que finalmente encontrei uma rodovia. Estava exausto, confuso e aterrorizado. Por sorte, um casal passava de carro e me viu. Eles pararam oferecendo ajuda e me levaram para a delegacia mais próxima, mais de 75 quilômetros de distância do local onde Fábio e eu começamos a pescar. As autoridades buscaram respostas, encontrando marcas de pneus do trailer no meio do mato, mas sem marcas de pneus levando até lá. Era como se o trailer tivesse surgido do nada. Fábio nunca foi encontrado e, eventualmente, foi declarado morto. Os dias que se seguiram foram um borrão de interrogatórios, investigações e um luto profundo. A realidade do que aconteceu naquele dia permaneceu um mistério. Eu sobrevivi, sim, mas a um custo que ainda estou tentando compreender. E o olhar daquele policial, algo nele me disse que a história estava longe de acabar. Os meses passaram desde aquele dia fatídico no lago, e eu ainda luto contra a minha mente para encontrar alguma saída desse labirinto de pesadelos. O mundo ao meu redor continuou a girar, mas eu permaneci preso naquele momento, incapaz de avançar. A polícia encerrou o caso, classificando-o como um incidente isolado de violência extrema por parte de um indivíduo perturbado. Tentei voltar à normalidade, retomar minha vida, mas tudo parecia distante e sem sentido. A escola, os amigos, as atividades diárias, tudo me parecia superficial e vazio. A verdade sobre o que aconteceu naquele dia permanece escondida. Talvez algumas respostas nunca sejam encontradas. Talvez alguns mistérios estejam destinados a permanecer sem solução.